Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início à nossa correção da atividade de revisão de física que foi enviada via PDF para vocês. A primeira questão diz o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 120 metros em 20 minutos. Então, observe que ele quer calcular a velocidade média escalar e essa velocidade média ela tem que estar em quilômetros por hora. Para isso, ele nos deu a distância, que é 120 metros, e nos deu o tempo, que é 20 minutos. Então, a gente já sabe de cara que a gente vai ter que fazer uma transformação, porque as unidades de medidas, elas não estão em quilômetros por hora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar, tá, os 20 minutos para segundos, para que a gente possa calcular essa velocidade média em metros por segundo e depois transformar para quilômetros por hora. Então, vejamos. Para transformar o tempo de minutos para segundos, eu tenho o quê? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu vou multiplicar por 60. 20 vezes 60, que dá 1.200 segundos. Aí, eu tenho aqui, ó, que o deslocamento, que é representado pelo ΔS ou só pelo S, é 1.200 metros. E aí, eu vou aplicar a fórmula da velocidade média, que é a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, tá? Então, o deslocamento é 1.200 e o tempo é 1.200 segundos. Então, vai ficar 1.200 dividido por 1.200, que dá 1. Então, a velocidade média ela foi dada em metros por segundo. Velocidade média é igual a metros por segundo. Como a questão quer em quilômetros por hora, eu vou transformar de metros por segundos para quilômetros por hora. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, vai ficar a velocidade, que é 1, vezes 3,6, que a velocidade média vai ser igual a 3,6 quilômetros por hora. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de item B. Vamos agora para a questão 2, que diz o seguinte: Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual é a velocidade? Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então, eu tenho como informação a distância, que é 120 quilômetros, e o tempo, que é 2 horas. E eu quero calcular a velocidade média. Então, a fórmula para se calcular a velocidade média é: velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS é 120 km e o ΔT é 2 horas. Então, eu vou substituir na fórmula. Então, vai ficar velocidade média igual a 120 dividido por 2. Velocidade média é igual a 60 km. Então, a alternativa correta é a alternativa de item C. Ok? Item C, alternativa correta. Vamos agora para a questão 3, que diz o seguinte: uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de... Aí a gente tem aqui as opções. Então, observe que eu tenho aí o deslocamento, eu tenho a velocidade média e eu quero calcular o ΔT, que é o tempo. Então, basta eu substituir esses dados na fórmula da velocidade média. Então, a velocidade média é igual ao deslocamento dividido por tempo, onde a velocidade média é 12 km por hora, o deslocamento é 4 km. O intervalo de tempo é o que eu quero determinar. Organizando na fórmula, tá? Organizando aqui a fórmula, eu vou ter que o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade média. Então, substituindo, o tempo vai ser igual a 4 dividido por 12. Fazendo a simplificação aqui por 4,
tá? Então, vai ficar que o tempo é igual a 1/3 de uma hora. 1/3 de uma hora é aproximadamente, tá? Esse tempo aqui é aproximado a 0,33 horas. Só que a questão, ela quer o resultado em minutos. Então, eu vou transformar para minutos. Como é que eu faço para transformar para minutos? Basta pegar 0,33 e multiplicar por 60, que vai dar aproximadamente 20 minutos. Então, a alternativa correta é a alternativa de item C, 20 minutos. Vamos para a questão 4, que diz o seguinte: Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria a velocidade se expressássemos nos 100 km por hora? Então, tenho que transformar de metros por segundo a velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora. Para transformar a velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, vou pegar 3,6 vezes 10, ou 10 vezes 3,6, que dá 36. Então, a alternativa correta é a alternativa de item D, 36 km por hora. Vamos agora para a questão 5, que diz o seguinte: partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final de 10 metros após 5 segundos. Calcule a velocidade média escalar do veículo para efetuar esse percurso. Então, observe que o instante aqui partido é zero. E ele chega a uma posição de 60 metros, e a posição inicial de 60 metros e a posição final será de 10 metros após 5 segundos. Então, vou utilizar a formulazinha maior da velocidade média. A fórmula da velocidade média menor é essa daqui: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vou aplicar essa outra aqui, onde eu tenho deslocamento final menos deslocamento inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial, onde a posição final, ou seja, o deslocamento final é 10 e o deslocamento inicial é 60, então vou substituir, e o tempo é 5 segundos, então vai ficar 10 menos 60 dividido por 5. 10 menos 60 é menos 50. Menos 50 dividido por 5 dá menos 10 metros por segundo. Então, a alternativa correta é a alternativa de item B. Vamos agora para a questão 6, que diz o seguinte: uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Então, eu tenho aqui, que ela se desloca 5 km a cada 10 segundos. Então, eu tenho o deslocamento e o tempo. Então, eu vou transformar, esse deslocamento aqui para metros. Eu tenho 5 km, então eu vou transformar 5 km em metros. 5 km transformado em metro, basta multiplicar por 1000, vai ficar 5.000 metros. Em seguida, substituir na fórmula da velocidade média. Então, vai ficar 5.000 dividido por 10, que dá 500 metros por segundo. Logo, a velocidade média é 500 metros por segundo. Vamos para a questão 7. Uma pessoa caminha uma distância de 20 metros em um tempo de 10 segundos. Qual a sua velocidade média? Então, aqui eu tenho o deslocamento, que é 20 metros, e eu tenho o tempo, que é 10 segundos. Basta eu substituir na fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar 20, que é o deslocamento, dividido pelo tempo, que é 10. Então, vai ficar 20 dividido por 10, que dá 2 metros por segundo. Como a questão das alternativas em quilômetros por hora, eu vou ter que transformar de metros por segundos para quilômetros por hora. Transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Então, vou pegar a velocidade média, que é 2 metros por segundo, e multiplicar por 3,6, que vai dar 7,2 km por hora, que é a alternativa de item D. Vamos à questão 8. Uma moto inicia o seu movimento e, passados 10 segundos, encontra-se na posição de 1.500 metros. No instante de tempo de 200 segundos, encontra-se na posição de 2.200 metros. Determine a velocidade média da moto em metros por segundo. Então, eu quero calcular a velocidade média. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a variação de deslocamento e eu tenho a variação de tempo. Eu tenho que 1.500 é o deslocamento inicial e 2.200 é o deslocamento final.
Então, aplicando aqui a variação do deslocamento, onde eu tenho deslocamento final menos o inicial, vai ficar 1.200 menos 1.500, que dá 700. Eu tenho o tempo final, que é 200 segundos, e o tempo inicial, que é 150 segundos. Então, vai ficar o tempo final menos o tempo inicial, que vai ficar 200 menos 150, que dá 50 segundos. Substituindo agora na fórmula da velocidade média, deslocamento dividido pelo tempo, vai ficar 700 dividido por 50, que dá 14 metros por segundo. Então, encontramos assim a velocidade média. Vamos agora para a questão 9. Uma bicicleta percorre uma distância de 7.200 metros em 3.600 segundos. Determine a velocidade média da bicicleta em metros por segundo. Então, a gente vai utilizar a fórmula da velocidade, deslocamento dividido pelo tempo, onde o deslocamento é 7.200 e o tempo é 3.600 segundos. Então, 7.200 dividido por 3.600 dá 2, que fica 2 metros por segundo. Vamos para a questão 10. Uma moto inicia o seu movimento e, passados 100 segundos, encontra-se na posição 1.500 metros. No instante de tempo de 300 segundos, encontra-se na posição de 4.200 metros. Determine a velocidade média da moto em metros por segundo. Então, vamos calcular aqui o tempo, onde eu vou ter tempo final menos tempo inicial, onde o tempo final é 300 segundos e o tempo inicial é 100 segundos. Então, 300 menos 100 vai ficar 200 segundos. Vamos calcular aqui o deslocamento, onde eu vou fazer deslocamento final menos deslocamento inicial, onde vai ficar 4.200 menos 1.500, que vai dar 2.700 metros. Em seguida, eu vou substituir na fórmula da velocidade média, onde a velocidade média vai ser o deslocamento, 2.700, dividido pelo tempo, que é 200, que vai dar 13,5 metros por segundo. Vamos para a questão 11. Uma bicicleta percorre uma distância de 15.000 metros em 3.000 segundos. Determine a velocidade média da bicicleta em km por hora. Então, vou aplicar na fórmula da velocidade média, que vai ser deslocamento dividido pelo tempo, que vai ficar 15.000 dividido por 3.000, que vai dar 5 metros por segundo. Como tem que ser em km por hora, eu vou multiplicar 5 vezes 3,6, que vai dar 18 km por hora. Vamos para a questão 12. Uma moto inicia o seu movimento e, passados 50 segundos, encontra-se na posição de 1.000 metros. No instante de tempo de 150 segundos, encontra-se na posição de 2.200 metros. Determine a velocidade média da moto em metros por segundo. Então, aqui a gente vai calcular deslocamento final menos deslocamento inicial dividido por tempo final menos o tempo inicial. Deslocamento final é 1.200 metros, deslocamento inicial é 1.000 metros. O tempo final é 150 segundos e o tempo inicial é 50 segundos. Então, vai ficar 2.200 menos 1.000, que vai ficar 1.200, e 150 menos 50, que dá 100. Então, a velocidade média vai dar 12 metros por segundo. Vamos para a questão 13. Se um carro faz um movimento a 100 km por hora durante 3 horas, que distância percorre? Então, aqui eu tenho a velocidade média, eu tenho a hora e eu quero descobrir o deslocamento. Então, vou aplicar na fórmula da velocidade média, que é deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade média é 100, vou substituir, deslocamento é o ΔS, eu não sei quem é, eu repito, e o tempo é 3. Multiplicando em cruz, eu vou ficar com 100 vezes 3 igual a ΔS. Então, o ΔS vai ser igual a 300 km. Então, finalizamos assim a nossa correção de hoje. Até a próxima!